a todos e todas que estão aqui com a gente. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e mais uma vez eu estou aqui com o nosso CEO da Aquarela, o Marcos Santos, para falar um pouquinho mais sobre esse universo de inteligência artificial. Então, seja bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Muito Obrigado, obrigada. Michelle. Obrigado a todos os nossos ouvintes e espectadores aqui do nosso podcast. Marcos, no episódio de hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa, né, sobre como a gente chega nos sistemas corporativos de inteligência artificial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a famosa IA generativa e o que é o prompt engineering, que está ali totalmente conectado junto com a IA generativa, né? Mas vamos começar pelo básico. Como que a gente diferencia a IA generativa de outros tipos de inteligência artificial? Boa pergunta. Inclusive, a gente tem acho que um podcast só sobre isso, acho que na primeira temporada, né? Sim, eu acho que na nossa primeira temporada a gente abordou todos os tipos Os possíveis. sabores, é um episódio longo. Eu recomendo, pessoal, assistam. Mas, assim, a grande diferença, ela está na tecnologia, né? Então, a IA generativa, ela usa volumes muito grandes, né, de processamento de dados, né? Então, são terabytes de informação, um caminhão, literalmente, na verdade, vários caminhões de processadores, né? Aquelas placas, chamadas placas NVIDIA, né? Placas de vídeo. Tem concorrentes da NVIDIA também, né? Ela é a mais famosa. E você cria ali na força bruta, né? Um modelo conversacional. Um sistema de chat, né? Tanto que hoje o chat GPT ele tem esse nome porque alguém um dia... o chat GPT é o nome da tecnologia e ficou até hoje, né? O nome dele. Então, a diferença é essa. Assim, debaixo do capô, o que tem debaixo de uma IA generativa é o chamado Deep Learning, né? São redes neurais profundas ali que, né, os parâmetros eles entram e eles vão calculando as distâncias entre conceitos. Ele vai definindo conceitos, criando parâmetros, definindo a distância vetorial entre eles, e isso num processo infinitamente grande. Né? E ele consegue criar ali um sistema que consegue entender contextos. Todo mundo sabe como é que é a operação daquilo, mas essa mágica é um uso de inteligências, de um tipo de IA que já era usado há muito tempo, só que agora, vamos dizer assim, numa forma de força bruta, né? Então, basicamente é isso. Em grande escala. Grande escala, exatamente. Pensando na IA generativa em específico, você teria alguns casos de uso que são mais promissores para a gente usar esse tipo de IA? Bom, isso daí é a pergunta não diria que é de 1 bilhão, mas eu diria que é uma pergunta de $1 trilhão, né? Porque todo mundo quer saber, né? Onde que a gente aplica isso? O que eu posso falar da minha experiência, da experiência da Aquarela, da experiência dos nossos clientes, é que o uso desse tipo de tecnologia, ele tem que gerar uma mudança, ele tem que gerar um resultado de fato. Ele pode ser, né? Porque tem aquela coisa que é o nice to have e o must have, né? Poxa, é legal, super bacana um prompt que você vai lá, conversa, brinca, tá, mas beleza, mas isso aqui está reduzindo minhas horas de trabalho? Não sei. Isso aqui está gerando eficiência? Não sei. Então tem que ser algo que você consiga mensurar. Ele tem que mexer o ponteiro da empresa. Onde que a gente tem aplicado e tem dado sucesso? É usar a IA generativa para explicar coisas que são complexas de uma maneira simples. Então, por exemplo, nós temos a nossa ferramenta de energia, o Tactics Energy. Ele é um sistema que ele tem um modelo, ele tem uma IA que ele prevê o preço futuro da energia. E ele gera recomendações, ele gera várias análises ali, só que são assim, um painel com um monte de gráfico. Quem entende o gráfico, lê o gráfico, bacana. Um técnico lê aquilo ali, beleza. Mas o leigo, ele tem um pouco de dificuldade, né, às vezes, de entender aquele gráfico. E aí a gente usou uma IA generativa para gerar uma explicabilidade dos gráficos. Então ele cria uma redaçãozinha, olha, o preço da energia caiu, né, tantos por cento porque os reservatórios do sudeste e do norte estão embaixo pela falta de chuva lá. Então ele pega aquele gráfico, fatos, e gera uma explicabilidade em assim, 3, 4 parágrafos que, entendi. Então, isso ajuda a ganhar tempo. No final, o que a gente queria? É bacana, é legal? Mas, poxa, eu estou ganhando tempo. Eu estou tirando uma carga cognitiva da pessoa ter que ler, interpretar gráficos, ficar ali interagindo, com um texto que já entrega mastigadinho. Assim, olha, gente, a energia vai subir por conta disso. Vai baixar por conta disso.
baixou por conta daquilo. E dá uma explicação super simples. Uhum. Né? Então, isso é uma forma que eu vejo hoje que é muito útil dentro das empresas. É gerar reports super sintéticos, super precisos, que vão fazer você tomar uma decisão rápida e com segurança. A decisão que o nosso mecanismo ajuda é se eu compro ou vendo energia naquele momento, ou que momento eu vou fazer essa compra e de quanto que eu vou fazer essa compra ou venda. Uhum. Então, e hoje, né, os executivos, o mercado, cada vez a pressão do mercado ela sempre está aumentando a barra, né? A barra ela está sempre subindo, você tem que tomar cada vez decisões mais rápidas e você precisa de um embasamento. Então, quando você cria essas explicabilidades, esses, né, drops, né, eu não acho, né, isso é uma coisa que a gente vê para os nossos clientes. Isso ajuda aquele executivo a tomar uma decisão e uma vez que você está amarrado com um modelo, que é um modelo, o que gera a previsão não é uma generativa, é uma IA tradicional, que ela tem uma explicabilidade bem definida e ela tem os parâmetros, ela tem fundamentos muito bem definidos. Uhum. E aí você usa a generativa para transformar esses números em um texto, você tira todo o risco de alucinação. Uhum. Então você tem um texto gerado super palatável para você ler rapidinho. Sim. No teu celular ali você lê o push e você já pode tomar uma decisão, né, sobre aquilo. Então esse tipo de coisa que vai economizar tempo de um executivo na tomada de decisão eu acho que assim é o que tem de mais promissor hoje, né? É você criar mecanismos que tragam informação correta e palatável. E aí você aí a gente está fazendo, claro, não é só a IA generativa, mas nem tudo a gente resolve só com uma ferramenta, né? Sim. Eu estou usando IA generativo com outros tipos de IA, criando, a gente tem todo um prompt engineering ali para poder também criar, né, fazer com que esse texto seja, né, super resumido para entregar aquilo ali, que é uma mensagem direta ao ponto, que é o que o executivo precisa no final do dia. Você acabou de trazer também esse termo, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho melhor o que é o prompt engineering, né? E por que ele é tão importante quando a gente pensa em uma IA generativa? Boa pergunta. Bom, a IA generativa, ela cria um sistema conversacional, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Só que você tem um contexto, né? E esse contexto normalmente é criado no prompt engineering, né? Você vai trazer para aquela IA, eu quero que você seja sucinto, né? Que você fale como, né, um especialista dessa determinada área, que você não use essas palavras, que você use essas palavras. Aqui a gente usa métricas, né, por metro, centímetro, quilômetro e não, né, polegadas, né, jardas e tudo mais. E você cria, o prompt engineering, ele cria o contexto para quando você fazer uma pergunta ou quando você gerar, ele gerar com aquela linguagem. Uhum. Então, o prompt engineering, ele é quase que hoje, ele está para essa era da IA, o que estava lá o programador, há alguns anos atrás, que ele tem que especificar o que ele quer que a máquina saia. Uhum. Então, eu vou especificar como que vai ser a comunicação, como que vai ser o contexto. Eu vou colocar ali premissas, olha, sobre esses temas aqui, a gente aborda dessa maneira. Se for perguntado assim, as respostas têm que ser essa, porque eu posso criar camadas também de proteção ou de modalização, né, ou de segurança ali para evitar que algumas informações também não saiam por ali ou saiam de uma maneira errada. Uhum. Né? Outra coisa que o Prompt Engineering permite é eu fechar escopos e evitar ao máximo ali a alucinação. Né? Que eu posso pegar simplesmente o dado, jogar para o mecanismo de IA e falar resuma. Ok, isso é uma coisa. Outra é eu já entrar com um prompt pré-pronto. Então eu crio um template de prompt engineer que pega as saídas já dos meus modelos já tradicionais, das minhas análises, ele já cria, né, asserções, como a gente chama de assertions, né? Para isso a realidade é essa, para esta a realidade é essa, sobre isso a resposta é essa, sobre isso a resposta é essa, sobre esse tema age assim, sobre esse tema age assim. E você cria isso e quando você gera, ele já sai com aquela mensagem, que é aquilo que a gente quer no final do dia, que ele atinge aquele executivo ou aquele tomador de decisão de uma maneira muito precisa, né? E na linguagem dele. Porque se você também trouxer uma coisa ali que ele vai falar, isso aqui tá doido, né? Tá errado. Ele não pode tomar uma decisão com insegurança.
Então, o Prompt Engineering ele vai permitir que eu feche todas as possibilidades para reduzir o máximo a insegurança e trazer ali a informação correta da maneira que eu quero. Sim. Pensando no sistema de tomada de decisão. Claro que a IA generativa pode ser usada para muita coisa. Por exemplo, a IA generativa poderia estar me simulando aqui como uma pessoa sendo entrevistada num podcast. Então, você vai montar um prompt engineer. Olha, eu quero que você haja como um CEO de uma empresa de inteligência artificial. Está aqui os principais livros que esse CEO leu. Né? Tá aqui os podcasts que ele já falou, tá aqui todos, né, os textos que ele já escreveu. Eu quero que você fale igual a ele. Essa é uma forma de prompt engineering. Então você também cria o contexto de como que você quer. Aí pensando de uma maneira mais criativa, né? Sim. Então é isso. Acho que eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, eu só compliquei. A gente aqui na área do marketing, a gente existe uma premissa que a gente sempre costuma falar, que é o quanto melhor o briefing daquele trabalho, daquele projeto, o famoso job que você faz, melhor vai ser o resultado, né? Eu acho que isso é o que a gente consegue aplicar. O briefing é o prompt engineering. E pensando no prompt engineering, pensando tanto na questão criativa ou em outros usos que a gente tem, o que você daria de dica para a gente conseguir ter como se fossem umas boas práticas para criar bons prompts? Eu dou essa dica não só para bons prompts, mas para tudo na vida. Teste. O que gera a perfeição é testar, fazer várias vezes. Né? Tem um estudo que, eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas era assim, um professor pegou, era uma aula de fazer potes de barro. E aí ele pegou alunos lá misturados aleatoriamente, separou em 2 grupos e falou, olha, o grupo A vai se dedicar a fazer o pote mais perfeito possível, mas você só vai fazer um pote. Mas vocês vão ter aqui um dia inteiro para entregar o pote perfeito. O grupo B, vocês vão fazer a maior quantidade possível de potes. E depois vocês vão pegar o melhor pote e vão me entregar. E aí soltou, o grupo A ficou lá pensando como que ia fazer o pote. No final entregou o pote deles e os outros tocaram fazer todo tipo de pote, tudo quanto é jeito. Só que a coisa foi evoluindo, que ao final do dia eles tinham, sei lá, centenas de potes e eles olharam assim, acho que aquele lá é o melhor. Pegaram e trouxeram e colocaram lado a lado. O pote único, que era para ser o melhor, comparado com o melhor dos muitos. Quem ganhou? O melhor dos muitos. Então, só a iteração que faz com que a gente consiga se aperfeiçoar. Então, para Prompt Engineering também é a mesma coisa. Faça muitos prompts e teste. Você pode criar, aí é um hacking, você pode usar uma IA generativa para gerar prompts para uma outra IA generativa e testar ela. Então, tem formas de você criar testes, por exemplo. Você pede para uma IA generativa gerar um texto sobre aquilo e você usa um outro mecanismo com perguntas. Essa resposta ela é adequada a esta pergunta? E ele vai dizer que sim ou não. Respondeu, é adequada, é correto. E aí você aplica testes sobre o seu próprio prompt engineering. E aí cada vez mais você vai ter um prompt engineering melhor. E se você faz muita variabilidade, você vai selecionar os melhores e em algum momento você chega num muito bom, como foi o caso do pote. Olha, eu vou ser bem sincera, eu já vi algumas dicas, mas eu acho que eu nunca tinha visto essa questão do teste com outros prompts, né? É importante, eu acho. Acho que dá pra gente sempre ir também usando a própria ferramenta para se aprimorar, né? É isso mesmo. Mas beleza, eu acho que hoje, então, a gente tem aqui o nosso episódio, mais uma vez, falando um pouquinho mais até a gente chegar nos nossos sistemas inteligentes para empresas, né? Mas muito obrigada por mais uma participação sua. E para quem acompanha a gente, que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto ou outros assuntos que a gente já falou em outros episódios, fica aqui a recomendação para assistir ou ouvir os outros episódios, acompanhar a gente nas redes sociais ou ler em algum dos nossos artigos outros assuntos que lá você vai encontrar muita coisa. São muitos anos de produção de artigo no aquaré.lá/blog. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.